11, esse é o verso de número 6. Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. Enquanto você acha, sou grato a Deus por mais uma oportunidade de ministrar a palavra do Senhor Jesus, que é santa, e servir a nossa casa, né? Coisa boa é servir a nossa casa, né? Maravilhoso. Confiança dos meus pastores, que sempre, sem palavras. Não vim sozinho não, igreja. Você não dá glória a Deus na mensagem, então se dois ali que vai dar. Alexandre. Estou aqui, mano. Aí, Glória a Deus. Entendeu? E a minha esposa, não vou conseguir. Não, nem que você pula de um pé só, mas hoje preciso de, sei lá. Aleluia. Todos acharam? E assim está escrito: porém sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que primeiro Ele existe, e que segundo, os que se achegam Ele não deixa de mão vazia, mas Ele galardoa a todos aqueles que diligentemente o buscam. Tem alguém que veio buscar o nome do Senhor Jesus? Tome o seu assento por bondade. Estarei lendo outro verso, mas fique sentado mesmo. Lucas, seu capítulo 5. Só se você puder e quiser abrir a Bíblia. Lucas, seu capítulo 5. O verso 5 é suficiente, dizendo: e respondendo Simão disse: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre a tua o que, igreja? Palavra. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu li esse texto, que será o texto como base que eu estarei caminhando junto com a igreja. Igreja, eu não prego sozinho, tem alguém que vai me ajudar a pregar aqui? Aleluia! Igual o pastor Maurício, se tiver um doido igual eu aqui, eu estou completo. Aparentará que eu estarei vindo na contramão, ou que eu estarei fora do tema, mas eu prometo que eu terminarei dentro do tema que nos foi dado. Amém, meu pastor? Aparentará que eu estarei vindo na contramão, mas é proposital. Nós terminaremos no tema que nos foi dado. Amém? Amém. Falar sobre esse texto e não falar de Jesus é quase impossível, porque primeiro ele é o fator primordial e mais importante sobre esse decorrer, não só desse texto, mas de todo o Evangelho, tanto que nós conhecemos como o Evangelho de Jesus, segundo a escrita de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Não é Evangelho de João ou de Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo a escrita desses homens. Então Jesus é o fator primordial daqui. E falar sobre esse texto aqui denota a chamada que Jesus chega e começa a separar, a selecionar e escolher os seus discípulos. Porém, dentro disso nós sabemos que no decorrer da vida inteira de Jesus, nós não temos especificações diretas 100% para afirmar toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte. Nós temos alguns respaldos, nós temos alguns estudos, segundo principalmente a linha teológica, na qual eles estudam e mais trabalham sobre a vida, sobre o texto, sobre o tema. Nós vamos ganhando alguns conhecimentos. Conhecimento esse que Jesus ele passa a dar início ao seu ministério aproximadamente a partir dos 30 anos. E ele executa o seu ministério a partir dos 30, mas ele finda com mais ou menos 3 anos e meio. Então ele começa o seu ministério no Rio Jordão, aonde ele chega. João Batista é onde passa a batizar Jesus, e ali após o seu batismo, o céu se abre, desce uma pomba, repousa sobre ele uma voz que diz: esse é meu filho, amado, a quem eu tenho prazer, ou a quem eu me comprazo. Ali começa o seu ministério. Porém, Denilson, dentro de um ministério de 3 anos e meio, trabalhando na raiz da lógica, aparenta que Jesus não fez muita coisa. Aparenta que o que Jesus fez foi somente o necessário. Talvez, mas 3 anos e meio dentro
de uma lógica que muitas das vezes nós temos de idade, acerca de idade, é muito pouco. Porém, o livro de João denota, escreve, e ele deixa explícito, que no capítulo 21, versículo 25, ele disse: e muitas mais outras coisas Jesus fez, e muitos mais outros milagres Jesus fez, e se eu fosse anotar todos os livros do mundo, não daria para descrever o que ele fez. Bom, minha mente faz desse jeito, porque como que João pode afirmar, meu pastor, que todos os livros do mundo não poderia suportar ou comportar os feitos, acontecimentos, milagres que Jesus operou durante 3 anos e meio? Bom, logo, primeira coisa que eu aprendo com Jesus é que Jesus não é aquele que trabalha com o tempo. Jesus, ele não precisa estar mais tempo, não precisa estar mais visto, não precisa ganhar muita coisa. Não, Jesus nos ensina que por meio de 3 anos e meio, Jesus fez aparentar e dar certeza que Jesus, ele não trabalha com tempo, ele não trabalha com quantidade, ele não trabalha com aquilo que é maior ou que ele pode si próprio revolucionar. Não, Jesus, ele só trabalha por 3 princípios: qualidade, eficácia, e Jesus trabalha com eficiência. Ou seja, quando Jesus opera os milagres dele, ele diz assim: eu não preciso acrescentar aquilo que eu já fiz, com excelência, com qualidade, com eficácia. Bom, a minha pregação vai ser mais ou menos isso: o que Jesus colocar no meu coração, tomar minha boca, estarei disponível, mas o que não for, darei a quem é de direito. Alguém está comigo? Então, baseado nisso, Jesus não trabalha com tempo nem com quantidade, Jesus trabalha com qualidade e eficiência. Bom, quase que impossível, sou ousado em dizer isso, quase que impossível, aonde Jesus passava 3 coisas acontecia com Jesus. Quantas coisas, igreja? Me ajude a pregar. 3 coisas, dá lugar aqui no retorno, varão. Esse somzinho aqui é gostoso, a igreja gosta, não gosta, igreja? Aleluia. 3 coisas quase que impossível acontecem quando Jesus passa, prega, aonde ele for. A primeira é palavra. Jamais Jesus passou por um lugar e não liberou palavra, passou por um lugar e não pregou a palavra. Segunda coisa, milagre. Jamais Jesus passa aqui porque não tem nada para fazer. Jesus não veio passear. Jesus não é aquele que não tem o que fazer, um desocupado. Não, aonde ele passa tem milagre. E a terceira coisa é que tem multidão. Jesus nunca estava sozinho. Me prova, Denise, eu te provo. Até quando Jesus queria ficar sozinho propositalmente, ele não conseguiu. Diz o texto, não sou eu, que quando ele recebe uma notícia que agora aquele que ele mais era apegado, amava e tinha ressentimento sentimentalmente, que era João Batista, morre, o que acontece? Jesus se entristece e o pensamento dele é um só. Ele diz: pegarei um barco, navegarei sozinho e ficarei no deserto. Não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém, não quero pregar, não quero fazer milagre, eu só quero ficar sozinho. Bom, o que acontece é totalmente o contrário. Por quê? Porque a multidão percebe a ausência de Jesus, pega um barco logo em seguida, vai até ele, você acredita? Vai até ele e diz, e o que não era para acontecer, acontece. O que? Primeiro, multidão. Jesus queria ficar sozinho, não conseguiu. Segundo, ele diz: Senhor, prega para nós. E Jesus não resiste, e o que ele fugiu de acontecer, acontece. Levanta os pães para cima, e agora com 5 pães e 2 peixinhos, ele tem que fazer milagre, ele tem que multiplicar para matar a fome de quem estava com fome. Ou seja, quer que eu aprenda sobre isso? Sobre líderes, pastores e ministros sobre essa casa. Jesus está dizendo assim: a tua chamada, a tua vocação, quando eu te escolhi, tem que estar acima da tua circunstância. Ou seja, nem toda vez você vai estar 100%, nem toda vez você vai estar sorrindo, nem toda vez você vai entrar disposto a se adorar, se lançar aos pés. Não, vai ter dia que você vai estar quebrado, nem para o culto você vai querer vir. Mas Jesus está dizendo: a chamada tem que estar acima. Quando eu estava passando em uma situação de luto, alguém balançou e disse assim: prega para mim. Por quê? Porque a minha dor pode ser uma, mas a necessidade da palavra salvar alguém é maior. A tua chamada será maior que a circunstância que você carrega. Você já percebeu que tem hora que você diz assim: vou ficar sozinho. Não, você cria meios para ir para o deserto.
Nem Satanás precisa te empurrar para o deserto. Você vai sozinho. Não quer falar com ninguém, você não quer ligar para ninguém, não quer receber chamada para ninguém. E com todo respeito, é a verdade. Até para o esposo e para a esposa, você tenta o máximo possível não falar. Porque dentro de você tem uma guerra tão grande que até você briga com você mesmo. Você julga você mesmo. Você diz, eu preciso melhorar, mas como se você fez de novo? Então é uma guerra até com você. Você consegue se escapar de você mesmo e não consegue. Mas Jesus está dizendo, você já percebeu que é nessa hora, pastor? E quantas vezes eu presenciei quebrado, mas alguém vinha e disse assim, você tá em casa, está sozinho? Ora por mim. Vai lá em casa, me aconselha. Oh meu pastor, me aconselha. Faz uma oração por mim. Tem um demônio aqui, pastor, que manifestou. Vem expulsar aqui, você quebrado. Líderes, quantas vezes você entra para dar ensaio e você queria ser o liderado, mas você tem que liderar. É Jesus dizendo, a tua chamada sempre estará acima da tua circunstância. Mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar para alguém. E o que? Toda vez que você faz pro reino, a diaconisa Núbia já disse, o reino faz o quê? Te devolve. Por quê? Porque Jesus não deve nada para ninguém. Ou seja, quando você faz pro reino, diz a palavra, pois o Espírito Santo de Deus faz infinitamente mais daquilo. Ah não, levanta a tua mão lá de cima. Levanta a tua mão lá de cima. Que eu quero conhecer quem é o disponível da obra. Eu quero conhecer quem é aqueles que têm coração para a obra. Quero conhecer aqueles que trabalham dizendo, Senhor, era para mim estar em casa, era para mim estar fazendo outra coisa, mas eu resolvi vir te servir. Ele está dizendo, te prepara, levanta, baixa não, levanta lá em cima, levanta lá em cima, que isso aqui é fé. Preciso profetizar em base da fé. Tem recompensa de Deus chegando. Tem recompensa de Deus chegando. Glória a Deus. Tem alguém que adora comigo? Tem alguém que adora comigo? Tem alguém que adora comigo? Ele faz até quando nós não merecemos. Imagina fazendo. Por isso que o altar ele não toma, ele o quê? Devolve. Mas Deus, ele não é Deus para dar no limite, é Deus para dar transbordando. Pega essa Bíblia e me prova o que Deus deu no limite. Deus sempre deu transbordando para a glória de Deus. E baseado nisso eu identifico duas coisas. Quantas coisas, igreja? Fica tranquilo, termina comigo no nome de Jesus. Duas coisas que sempre ocorriam quando Jesus passava. Isso é fato. Vai doer, mas não vai terminar assim não. A primeira coisa é que uns iam para receber milagre, pastor, e outros iam para ouvir o que Jesus pregava. Então enquanto uns iam para ver o que Jesus iria fazer, outros iam para ouvir o que Jesus iria pregar. Significa dizer que tem culto que nós chegamos nessa casa dividido. Isso é real. Tem cultos que nós chegamos nessa casa dividido. Um dia a gente vem e diz, Senhor, se o Senhor não me der, Pai, hoje, Senhor, pode acontecer o que for. Hoje eu que preciso de um milagre. Mas tem dia que você está tão suficiente assim do que Deus faz, que você diz, Senhor, eu estou igual a Atos capítulo 3. Eu não vim buscar ouro nem prata. Eu só vim ouvir a tua voz falar comigo. Aleluia! Significa dizer que tem duas classes dentro dessa igreja. Uns que veio porque precisa, porque não quer, precisa de um milagre. Mas outros dizem assim, se não vir não tem problema. A palavra que sai da boca dele, alguém entendeu ali? Ainda é suficiente para mim sair completo dentro desse lugar. Deus, mas é errado. Um dia eu querer vir buscar milagre e outro dia eu querer vir ouvir a palavra. Não, não é errado. E o que precisa? Porque quem opera o milagre, quem prega é um só. Quem faz e o efetuar, tanto querer como efetuar, é um só. Eu só preciso estar no mesmo ambiente em que ele está. O Alexandre pegou, não sou eu que digo, é a palavra que diz, quando estiveres um ou dois, reunido no meu nome,
ali eu me farei presente no meio. Eu já chego disponível aqui. Pela fé eu acredito e boto minha mão no fogo que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Mas Ele não veio para assistir culto, Ele não veio para ouvir o louvor fundo musical. Jesus, Ele é participativo do culto. Jesus trabalha durante o culto. A palavra está sendo ministrada e Ele trabalha. Me prova dele, eu provo. Marcos capítulo 2 versículo 17 diz que Jesus disse assim: eu poderia vir para muitas coisas, mas eu não vim para quem está são nessa noite. Eu vim para quem precisa de fé. Eu já cheguei. Eu vim para quem precisa de cura. Você só está adorando, mas quem trabalha ainda é Ele. É Ele. Aleluia. Aleluia. Bom, perceba que toda essa introdução que eu gastei foi para chegar nesse texto agora que eu aplico e eu termino. Eu aplico e eu termino. Eu tenho 10 minutos. A Bíblia diz que Jesus, ele chega próximo a uma praia onde ele avista de longe 2 barcos. Quantos barcos, igreja? 2 barcos. Porém o texto relata que a multidão oprimia e apertava Fernando para ouvir Jesus pregar. Meu Deus do céu. A multidão sabia quem Jesus era. A multidão sabia o que Jesus poderia fazer. A multidão sabia o que Jesus poderia realizar. Mas disse: hoje não, hoje eu tirei o meu dia e vou só para ouvir Ele pregar. E disse que a multidão se oprimia para ouvir. Jesus não consegue, não pode, naquela hora, naquele vucu-vucu, naquele tumulto. E agora ele tem que pegar o barco de Pedro emprestado. E é proposital, porque diz o texto que ele vai direto para Simão Pedro. Não poderia selecionar? Jesus não pegou qual era o primeiro. Jesus selecionou o teu barco e quis entrar na tua casa. Ele pegou isso aqui. Ele escolheu a dedo. Mas tinha outras casas melhor, verdade. Mas o meu coração se deu com essa. Glória a Deus. Jesus escolhe o barco de Simão Pedro. E a primeira coisa, eu vou aplicar de forma rápida isso aqui. E a primeira coisa que Jesus faz, sabe o que é? Jesus pega o barco e dá uma ordem para Pedro, dizendo assim: ó, afasta-se da terra. Pega o teu barco e afasta da terra. Se eu pudesse relatar um dos sinônimos filtrado e pautado sobre a terra, nunca é de coisa boa. Pode te proporcionar por um momento, mas depois acaba. Casa é bom, é top. E carro, nem se fala. Dinheiro, vou nem comentar. É bom, mas acaba. Porque ao mesmo tempo que você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode estar com você. É relativo, é oscilante. Ele diz: só tem uma coisa: o que eu dou e o que eu faço não é passageiro, é eterno. Porém, para você entender que Jesus está pregando nessa noite para o teu coração, só tem um jeito. O Alexandre entendeu como? Tem que se afastar da terra e ligar ao trono de Deus. Por isso que esse ambiente aqui é espiritual. Se você não tem fé, eu já começo a liberar. Porque aquele que não tem fé, peça a Deus e esse vos dá. Então a casa já tem fé para acreditar que o que Deus faz não faz por baixo. O que Deus faz ligado sobre o trono de Deus. Então ele diz: afasta da terra. Ele afasta e Jesus prega. Preste atenção nesse ponto. Jesus, ele prega primeiro para a multidão com Pedro no barco. E ele diz assim, depois que acaba de pregar, ele diz: vai para o profundo. O Espírito Santo está abrindo minha mente agora para entender que a maneira de degraus que nós caminhamos na presença de Deus, nunca, repito, nunca, é sempre o mesmo degrau. Você chega, não conhece, só levanta a mão e aceita Ele como seu único suficiente Salvador. O que acontece? Nos primeiros meses, você será carregado pela graça. E eu vou abrir isso aqui só para trazer um entendimento. Eu li um livro do Luciano Subirá chamado O Agir Invisível de Deus. Ele representa a graça baseado na história que eu vou te contar agora. Ele diz assim, que uma águia pega os seus filhotes recém-nascidos, põe sobre as suas costas e começa a voar alto.
Quando chega lá em cima, ela solta da asa e os passarinhos começam a cair, meu pastor. Só que no desespero de lá de cima, eles começam o quê? A bater a asa, no desespero, no medo de cair. Só que nesse desespero alguém consegue voar. Ela solta e no desespero dos passarinhos, uns começam a voar, só que outros ainda não conseguem. Ela vem, faz o rasante, pega de novo e leva para o ninho. Faz 2 vezes ao dia. À tarde ela pega de novo, sobe, desce. No desespero, uns começam a bater as asas e voar, outros não conseguem. Ela vem, faz o rasante e traz de novo. A graça é a águia. Quando você é recém, ela diz o quê? Deixa que eu te levo. Mas chega uma hora que não dá para ficar do mesmo jeito. Eu tenho que te soltar. Por isso que esse desespero, por isso que o desespero que você passa hoje, a porta fechada hoje, é para provar tua fé. É para dizer assim: filho, até quando? Meu Deus, estarei no meio de vós. Tem que aprender a voar. Para ser, eu digo, com todo respeito e carinho, nem sempre terão esses pastores aqui. Passarão geração, você será o próximo pastor, a próxima pastora, missionária, mas tem que aprender a voar, porque só ser dependente não dá. Tem uma hora, e eu vou te provar no texto, que diz que quando Ezequiel capítulo 37, o varão mede a corda e diz assim: vem, porque só ele consegue medir o limite, até onde você consegue chegar. E ele vem mais 500 metros, e Ezequiel vai até onde o anjo ordena. Só que chegou uma hora que ele disse: não dá mais para voar nas minhas costas, não dá mais para ser dependente dos meus limites, tem que passar a mergulhar. Pedro, pega teu barco e leva para o profundo, que até o raso eu já preguei, até o raso você já ouviu, até aqui você já entendeu. Já tem 2 anos já de igreja, vai para o 3º, para o 4º, para o 5º, mas você continua do mesmo jeito. Ele está dizendo: você só ainda não evoluiu, só não cresceu, tem coisas paradas. Deus me revela agora, porque quando era para você voar, você não voou, você não quis mais. Hoje a graça abre o leque, anda para dizer: hoje que eu te pegarei pela mão, subirei aos altos do céu e te soltarei. Você vai ver que você consegue voar, você vai ver que você consegue pregar, você vai ver que você consegue aceitar a chamada, você vai ver que você consegue ser dependente de Deus. Você consegue, você consegue. Ele diz: leva para o fundo. Eu imagino Pedro dizendo: esse percurso eu já conheço, essa frustração eu já conheço, essa dor eu já conheço. Estava no mesmo lugar, Senhor. O Senhor não sabe, mas eu vou contar a história para o Senhor. Eu estava essa noite, não sozinho, com esses companheiros aqui. Nós jogamos a rede, lançamos a rede, tentamos apanhar peixe. Sabe o que a gente conseguiu? 0, nada. Frustração, desesperança, vontade de ir para casa, vontade de decidir, a vontade de estacionar o barco e nunca mais voltar para esse lago. Mas ele disse: espera aí, quando tudo isso aconteceu, você tentando, sim, pediu ajuda para alguém? Não, tentou sozinho. Tentei, mas eu conheço o barco, Senhor. A minha rede de pesca ainda é a mesma. Semana passada eu peguei um monte. O lago ainda é o mesmo, o lugar ainda é o mesmo. Não é possível, não acabou o peixe. Ele disse: tenta só mais uma vez, lança a rede. Pedro disse: eu estou tão exausto que debater com o Senhor na minha falta de fé hoje é impossível. Mas para aqueles que não têm fé, só lhe resta uma coisa. Quantas coisas? Obedecer. Ele diz: lança a rede. Ele diz: para deixar claro que quando eu jogar a rede, voltar sem nada, não foi eu, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele joga a segunda palavra e diz que vem mundaréu de peixe sobre o barco, a ponto dele não conseguir suportar. E diz o texto: vai a pique, que ele tem que agora começar a dar sinal para quem está parado na margem. Meu Deus do céu, vim para o profundo também e dizer: divide comigo isso aqui. Eles vão dividir, mesmo assim dividindo, diz o texto que quase os 2 barcos dá pique.
e eles têm que voltar para a praia. Só que ele diz: sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Eu fiz uma pergunta e diz: o que é a palavra? Sobre a tua palavra. Foi só porque Jesus queria falar? Foi só porque Jesus queria se mostrar? Não, porque teve propósito. Ele diz: sobre a tua palavra. Deus, mas se a palavra não é o quê? O que é a palavra? Eu afirmo, a palavra não é o quê? A palavra é quem? Aleluia! E quem é a palavra? João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja, e houve. Salmo 33, verso 9, ele diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Colossenses capítulo 1, versículo 15, eu vou falar até você dar glória a Deus. Versículo 15, ele diz: ele é a imagem invisível de Deus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas do céu, na terra, invisíveis, visíveis. 17, ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Levanta a tua mão lá em cima. Você só chegou, você só tem o que você tem, não porque você é bom, com todo respeito, não pela influência que você tem, mas porque alguém que era a palavra se manifestou, resolveu descer na cruz do Calvário, entregar sua vida e dizer: eu sou aquele que ainda devolve esperança, eu sou ele ainda que restitui a fé. Zacarias capítulo 9, ele diz: voltai à fortaleza, ao prisioneiro da esperança. Esperança aqui dá sinônimo de fé. Se você não tem fé, você não crê. Se você não crê, você não projeta. Se não projeta, não tem esperança. Ele diz: volta, prisioneiros da esperança, que eu restituirei de porção dobrada. Levanta a tua mão, por favor. Só se você acreditar, os tempos que foram perdidos, as coisas que foram rompidas, as coisas que pessoas através deixaram e não conseguiu chegar à tua mão, o meu Deus ainda é Deus para fazer, restituir de porção dobrada. Você acredita nisso? Porque simplesmente porque dele e para ele são todas. Não é algumas, são todas as coisas. Eu entro no texto e eu fecho. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se achegar a Deus, pois aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Perceba que o primeiro sinônimo que ele diz é aquele que se há. Então é de nós para com Ele. Só que o texto não diz isso. O texto diz que os pescadores estavam na praia. Jesus que se achegou a eles. Denilson, o que você quer dizer? Que para aqueles que não têm força e disposição para se achegar a Ele, Ele resolveu fazer essa casa para poder se achegar até você. Mas que hoje Ele se achega e você se achega nele e você chega. Só que falar sobre fé, finalizo. Falar sobre fé é entender que não tem milagre sem fé. Isso é um fato. Se você recebe ou não, não tem problema. Mas para quem lança daqui para lá, tem que ter no seu lugar. Mateus capítulo 8 diz que um centurião se aproxima e diz: Jesus, o meu servo está doente. Não está no texto, mas a sensação é que de tantos daqueles que se achegavam a Jesus, chamava para ir até a casa, Jesus já foi se prontificando. Ele: não, Senhor, nem digno eu sou do Senhor pisar os pés na minha casa, mas uma palavra ao meu respeito dará. E diz que quando ele chega em casa, não sou eu, a palavra diz que aquele que precisava de cura recebeu. E ele perguntou: que hora? Quando ele olhou o relógio, era a hora que alguém disse: vai, recebe o que é teu por direito. Porque Jesus não chega atrasado, nunca.
Então, para ter milagre tem que ter fé. Não tem milagre sem fé. Se não tem milagre sem fé, não tem fé sem palavra. Por quê? Porque o texto diz que a fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem alguém ouvindo a palavra de Deus aqui? Se não tem fé, não tem. Se não tem fé, não tem milagre. Se não tem milagre, não tem fé. Se não tem fé, não tem palavra. Mas uma coisa é certa. O quê? O cenário que daria tudo para hoje ser improvável e ser impossível, se torna possível para a glória de Deus. Porque a palavra já foi manifestada, a fé em nós. E ele diz: fique de pé comigo, por favor. Ministério de louvor, se puder já vir. Jesus poderia colocar muitos ingredientes para te dar fé, para você correr atrás de ver fé. Ele disse: você só precisa de duas coisas: obedecer e ouvir a palavra. Obedeceu e ouve a palavra, tem fé. Se tem fé, tem milagre na casa. 1 Reis capítulo 18 diz que Elias disse: sobre a minha palavra não choverá e não cairá o vale. Depois que ele ordena a palavra, Deus disse: vai e desce para o Querite. Mas como que eu desço para o Querite se eu não tenho mais? Estou indo para um lugar que eu não conheço e não tenho o que comer? Vou beber como? Baseado na fé. Porque ele teve fé. Como que ele teve fé? Porque Deus falou com ele. Quando ele falou com ele, Elias entendeu. Entendeu o que, Deus? E eu encerro agora. Que os recursos não podem trazer a fé. Os sacrifícios não podem trazer a fé. O dinheiro não pode trazer a fé. Mas a fé pode trazer o recurso. Pode trazer o dinheiro. Pode trazer o milagre. A igreja hoje está recebendo essa palavra e dizendo: hoje eu saio em passo de fé. Você acredita? Aplauda ao Senhor no nome de Jesus.